Pode começar. Muito obrigado. Nós, muitas vezes, nos surpreendemos com a linguagem especialmente desse Evangelho de Filipe, que parece uma linguagem bastante obscura para o nosso entendimento. Mas é imprescindível que nós venhamos a entender uma coisa muito básica. O Evangelho de Filipe é um dos mais avançados ensinamentos que foram registrados e guardados, mantidos para a posteridade e que nós podemos agora tentar estudá-lo, tirar o máximo de proveito desses ensinamentos. Mas, ainda assim, a gente fica, meu Deus do céu, eu não entendo uma boa parte daquilo que está sendo estudado. Por que que o mestre usou tal linguagem? Isso nos remete a uma consideração. Ensinamentos avançados são apresentados de uma forma avançada. O mestre, para aquelas pessoas comuns do mundo, que ainda estão como que engatinhando na escola da vida, essas pessoas têm que receber ensinamentos de acordo com a sua evolução, seu estado evolutivo, sua capacidade de aprender. Por isso, nós temos diferentes níveis de ensinamentos que foram ministrados pelo mestre. O mestre dava ensinamentos abertos para o público, muitos dos quais, na verdade, foram registrados naquilo que é conhecido como Sermão da Montanha. Outros foram registrados em outras partes dos ensinamentos registrados na Bíblia, no livro para o grande público. Os ensinamentos que foram registrados por Filipe foram ensinamentos esotéricos. Vejamos, o mestre, para aqueles que são neófitos, tem que usar uma linguagem acessível aos neófitos, às pessoas do mundo. No entanto, nós não podemos nos esquecer que vida espiritual é expansão de consciência. Expansão de consciência, expansão de consciência. Isso significa expandir a nossa capacidade de captar os ensinamentos que nos possibilitam expandir a consciência de uma forma gradual. Num certo estágio do nosso aprendizado na escola da vida, os ensinamentos têm que ir além da mente, porque expande-se na mente, chega um momento em que já estamos preparados para transcender a mente, absorver ensinamentos de uma maneira mais profunda do que a mente concreta nos permite. Por isso que Jesus, nesses ensinamentos registrados no Evangelho de Filipe,
utiliza seguidamente de uma linguagem que nos convida, nos incita a expandirmos a nossa mente. O que isso está nos ensinando? O que esses exemplos na linguagem deste mundo procuram nos ensinar sobre planos mais sutis, em que não existem formas. Isso tem que ficar muito claro para nós. No plano material em que nós nos encontramos, em que nós recebemos ensinamentos por palavras, as palavras referem-se a coisas, a eventos, neste nosso mundo material, com formas e com palavras para descreverem essas formas. No mundo espiritual, quando nós expandimos nossa consciência, nós então começamos a um novo nível de aprendizagem em que nós vamos entrar no mundo sem formas, servindo-nos de imagens do mundo com forma para nos dar ideias que nos possibilitem fazer analogias. No mundo com formas, isso significa tal coisa. No mundo sem formas, essas ideias nos levaria a que tipo de entendimento? Então, realmente é um ensinamento avançado, que requer criatividade de nossa parte. Como provavelmente a maioria de nós ainda não desenvolveu, não abriu a capacidade de absorção sem palavras, sem objetos do nosso mundo para nos levar às ideias mais avançadas, então torna-se necessário esse exercício de analogias no mundo material com formas e palavras para identificar aquelas formas. Isso significa isso. No mundo sem forma, essas ideias nos possibilitariam entender o quê? Então, é um salto em consciência. O nosso instrutor está procurando fazer com que venhamos a expandir a nossa consciência, nos dando ideias, analogias do que seriam os ensinamentos nos planos sem forma, usando palavras que expressam formas do nosso mundo. Vocês estão seguindo essa ideia? Mas isso vai requerer uma constante atenção e esforço de nossa parte de expandir a nossa consciência, de não nos deixarmos amarrar que essas palavras realmente expressam perfeitamente o que ocorre no mundo mais elevado, num plano mais elevado, que são planos sem forma. Isso vai requerer um esforço e uma concentração, uma dedicação de nossa parte de entrarmos nesse mundo sem forma. E na medida em que nós fazemos esse esforço, em que nós nos sintonizamos com aqueles mecanismos que foram usados pelo nosso divino instrutor,
nós vamos receber ajuda. Nós estamos aqui fazendo esse esforço porque nós atendemos um chamado interior que tocou nossa alma num nível mais profundo do que o nível da nossa consciência cerebral, da mente concreta, e nós recebemos aquele chamado, repercutiu em nosso coração, em nossa alma, e nós estamos procurando seguir os ensinamentos do mestre. Então, não fiquem frustrados à medida em que nós passamos a procurar entender o que o mestre está querendo nos mostrar, nos incitar esse convite para um mundo mais elevado. Então, vamos agora com o nosso texto. Bom, nós paramos da última vez no Logion 22. Então, vamos agora para o 23. E vocês vão ver que ele está nos convidando a um entendimento bem mais profundo. Neste mundo, o mundo material em que vivemos, aqueles que usam roupas valem mais do que suas vestes. No reino dos céus, as vestes valem mais do que os que as usam. Meu Deus do céu, que negócio é esse? Vamos procurar nos lembrar que no reino dos céus é aquele estado de consciência em que nós transcendemos o mundo material. Nós adentramos em consciência no reino dos céus e nos damos conta de que somos todos um. Aí fica claro para nós aquela frase bíblica, eu e o Pai somos um. Eu sou uno com todos os seres. Então, se nós somos uno com todos os seres, o eu no reino dos céus é um eu coletivo. Então, todos nós no reino dos céus somos expressões do Filho de Deus. Consequentemente, nós todos somos um e iguais. Todos nós somos expressões do reino de Deus. Porém, as vestes daqueles que usam vestes no reino dos céus valem mais do que aqueles que as usam. O que quer dizer isso? As vestes no reino dos céus não são vestimentas como nós estamos usando aqui. As vestes no reino dos céus são estados vibratórios que como que nos encobrem, que passam a fazer parte de nós mesmos. Então, esses estados vibratórios que nos elevam no reino dos céus, esses estados vibratórios, vamos chamar, talvez não apropriadamente, mas talvez seja mais fácil o entendimento. Imagine que as vestes no reino dos céus equivalam a iniciações. Em cada iniciação seria equivalente a uma veste que a alma e as almas todas são expressões do Filho de Deus. Então, essas vestes
valem mais. São vibrações que elevam o estado de consciência de cada um que as usam. Deu para entender? Raul, Dorival, por exemplo. Dorival, essas vibrações, eu acho que seriam um padrão de sentimentos de alto nível, né? Exatamente. É isso mesmo. Mas você vê, o nosso instrutor usa esse mecanismo de analogia. Nós, no nosso mundo material, estamos acostumados com as nossas roupas. E nós sabemos que no nosso mundo, nós valemos muito mais do que nossas roupas, mesmo que se elas forem folheadas a ouro. No entanto, no reino dos céus, as vestes, na verdade, são vibrações, são algo que nos capacita a expandirmos mais a nossa consciência. Então, cada iniciação, vejam só, é dito que existe uma primeira iniciação, segunda iniciação, terceira iniciação, quarta iniciação. Na quarta iniciação, nós já estamos no limiar do reino dos céus, já somos quase que iluminados, e aí recebemos uma quinta iniciação e nos tornamos mestres de compaixão e sabedoria, que completamos o nosso ensinamento neste mundo material em que nós vivemos. Aí você diz, opa, com a quinta iniciação, eu já me graduei e posso passar a entrar definitivamente no reino do céu, pendurar as chuteiras. Pode. Porém, grande parte daqueles que alcançam esse elevado estado de consciência foram tão tocados pela compaixão daqueles muitos e muitos milhares, milhões de almas que permanecem presas nesse mundo de ilusões do mundo material. E aí se entregam, se dedicam a procurar ajudar a libertação do sofrimento dos seus irmãos. E nesse processo, nesse trabalho, eles podem alcançar mais uma iniciação, a sexta iniciação, se tornarem, na terminologia oriental, um Chohan. É dito que o Mestre Jesus alcançou essa iniciação de um Chohan. Então, encerrou a coisa. Não, ainda é possível continuarmos expandindo a consciência, nos elevando no reino dos céus e alcançar uma sétima iniciação. É dito que na hierarquia espiritual de nosso planeta existe um Mahashohan, um senhor Mahashohan, que é o coordenador dos raios 3, 4, 5, 6, 7, o senhor da civilização, o senhor Maitreya, o supremo instrutor, e o senhor Manu, que é o senhor da civilização. Eu tenho uma certa dificuldade para
estabelecer assim imagens. A função do Manu parece ser a evolução dos instrumentos, dos corpos que vão sendo usados pela humanidade à medida que vão passando de um patamar para outro. Nós estamos agora no que é chamado a quinta sub-raça da quinta raça raiz. Nós teremos uma evolução posterior, uma sexta sub-raça da quinta raça raiz, sétima sub-raça, até evoluirmos para uma sexta raça raiz. E aí, esse parece ser o trabalho do Manu, desenvolver os instrumentos de manifestação, os corpos. Então, você vê que são níveis de atividades no mundo espiritual tão elevados que nós temos dificuldade para seguir isso. Então, sétima iniciação, pronto, encerrou o expediente. Não, é dito que os Budas, não existe só um Buda, existem vários Budas. Os Budas alcançam a oitava iniciação. E agora? Bom, então, terminou, não é? Parece que não. Na hierarquia da nossa Terra, parece que existe uma nona e uma décima iniciação. O ápice da nossa pirâmide de seres espirituais que estão voltados para ajudar a evolução da família humana, o ser máximo, o chefe de toda a hierarquia, é chamado de terminologia oriental, Sanat Kumara, que é aquele ser que é dito que veio de outro planeta, de outro mundo, para guiar a nossa civilização e trouxe alguns auxiliares. Alguns dizem que eram 4, outros dizem que eram 6 ou 7, e esses são assim chamados os senhores do karma. Eles têm a tarefa complicadíssima de gerir o karma da humanidade, ou seja, a lei de causa e efeito. Não sei se já disse para vocês que Blavatsky, que escreveu a Doutrina Secreta, quando perguntada, irmã, a senhora que escreveu a respeito de rondas, planetas, ciclos, o que a senhora achou mais complicado de tudo aquilo a respeito da teosofia, dos ensinamentos teosóficos? Ela disse, karma, mas como? Karma é tão simples, causa e efeito. Sim, nesse nível é muito simples, do entendimento último. Mas a administração do karma é a coisa mais complicada que você possa imaginar. Pelo menos, ela diz, pelo menos eu acho. Se ela achava que era a coisa mais complicada, nós podemos ter certeza que é bem complicado. Karma pessoal, karma do país, karma da família, karma na profissão. Não vamos convidar uma dor de cabeça agora. Então, a evolução, os estados de consciência cada vez mais sutis, mais elevados que nós vamos nos adentrando, vão requerer experiências interiores.
não é o entendimento de certas palavras, certos conceitos que nos são passados, que a gente entende com a nossa mente concreta, com a nossa inteligência usual. Porém, a evolução espiritual requer que a gente mergulhe em níveis de consciência cada vez mais sutis que as palavras praticamente não conseguem trazer para nós aquele tipo de experiência. Não é tanto conhecimento intelectivo, é uma experiência interior. E é isso, então, que o nosso divino instrutor procura nos passar com essas analogias, para que a gente comece a entender alguma coisa do mundo espiritual. Ele nos dá analogias como essa. Neste mundo, aqueles que usam roupas valem mais do que as suas vestes. Fácil de entender. No reino dos céus, as vestes valem mais do que os que as usam. Aí a gente começa a respirar fundo, mas o que isso quer dizer? Ele está nos dizendo que as vestes, que são como que estados de consciência, valem mais do que as unidades de consciência, porque todos nós somos filhos de Deus. Na nossa natureza última, nós somos absolutamente iguais. Porém, à medida em que nós vamos expandindo a nossa consciência, essa expansão de consciência equivale a colocarmos uma veste a mais, que permite essa expansão de consciência. E mais vestes, né? A gente não vai sentir calor, não. A gente vai expandir a consciência. Então, vamos continuar? Ou gostariam de fazer alguma observação ou alguma pergunta? Então, continuamos. É por meio da água e do fogo que tudo é purificado. Veja só, no nosso mundo, é por meio da água e do fogo que tudo é purificado. A água, uma purificação mais superficial, enquanto que o fogo é uma purificação que requer retirar do interior, não só da superfície, como, por exemplo, quando algo que nós ouvimos falar muito na televisão, os garimpeiros que estão nas terras Yanomamis estão criando muito problemas sociais e também do meio ambiente. Por quê? Para purificar as pepitas de ouro que têm elementos misturados nela, eles usam fogo que derretem o ouro e, com isso, purificam. Muitos processos de purificação de minérios são feitos por meio do ouro, por meio do fogo, porque queima aquilo que são as impurezas e deixa, então, para trás o elemento puro que a gente quer conservar. Então, o visível pelo visível, o oculto pelo oculto. Então, você vê aquelas impurezas exteriores que são facilmente visíveis, são purificadas pela água, pelo visível. O oculto
por aquilo que está oculto, o poder do fogo. Algumas coisas são ocultas por meio das visíveis. Bom, que coisas que são ocultas por meio das visíveis? Existem certos certos instrumentos, certos símbolos que são magnetizados e permitem trabalho espiritual. É dito que certos símbolos, como, por exemplo, a cruz e vários mudras, vários gestos e vários instrumentos que foram magnetizados, as coisas visíveis, esses instrumentos foram magnetizados, então eles têm uma força oculta. Existe água na água e fogo na crisma. Então, água na primeira forma de purificação e na crisma, que é uma iniciação terrena mais profunda. Vocês gostariam de fazer alguma observação, alguma pergunta? Eu vou aproveitar. Algumas coisas são ocultas por meio das visíveis. Isso, o nosso instrutor está dizendo que alguns instrumentos podem ser magnetizados, imbuídos de uma vibração tão elevada que algo que é visível tem um poder nos planos invisíveis que a gente nem poderia imaginar. É dito que um grande iniciado, eu até posso dizer o seu nome, não, alguma coisa está me dizendo para não falar esse nome. Esse grande iniciado fez viagens ao longo da Europa, enterrando alguns amuletos magnetizados em lugares que ele sabia que exatamente naquele lugar seriam erguidos grandes catedrais, grandes universidades, grandes centros de pesquisa. Então, a gente às vezes entra em certas catedrais antigas e sente uma atmosfera diferente, que nos convida à introspecção. Em centros de ensino e pesquisas, universidades na Europa, que existe um clima convidativo para esse mergulho no estudo, no entendimento das coisas do mundo. Então, essas coisas visíveis, esses amuletos, que no caso foram enterrados, possibilitando que aqueles edifícios, aquelas instituições que foram estabelecidas mais tarde naquele local, tivessem uma vibração convidativa para a expansão de consciência. Isso a gente fica, meu Deus do céu, será que isso é possível? Sim, não só é possível, mas acontece. Continuamos, então? Jesus surpreendeu-os. Por quê?
ele não apareceu como era verdadeiramente, mas da maneira como seriam capazes de percebê-lo. Apareceu aos grandes como grande, aos pequenos como pequeno, aos anjos como anjo e aos homens como homem. Por isso, o Verbo permaneceu oculto de todos. Alguns realmente o viram, pensando que estavam vendo a si mesmos. Mas, quando apareceu gloriosamente aos discípulos sobre a montanha, não era pequeno. Ele se tornou grande, mas fez com que os discípulos ficassem grandes para que pudessem percebê-lo em sua grandeza. Algumas pessoas começam a... Jesus fez com que os discípulos ficassem grandes também. Então, com 3 metros, 5 metros, grande assim? Não, meus irmãos, lembrem-se que as palavras, que as imagens, as ideias que estão sendo apresentadas são analogias. Então, fez com que os discípulos se tornassem grandes, não em tamanho corpóreo, mas na sua consciência. Então, expandiu a consciência dos discípulos para que eles conseguissem captar aqueles ensinamentos profundos que ele estava apresentando. Inclusive, ele apareceu gloriosamente aos discípulos para a montanha, ele não era pequeno. É muito provável que o texto esteja se referindo àquilo que é conhecido como Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha não foi um sermão em que Jesus subiu no monte e lá de cima falou para as multidões. Não, naquele tempo não havia microfone. Naquele tempo, a voz humana tinha que ser poderosa para ser alcançada pelo povo. Mas se ele tivesse subido a uma montanha, uma voz poderosa para que os discípulos ouvissem lá embaixo, iria derrubar as árvores. Então, não é a ideia de uma montanha, um acidente geográfico, é expandir a consciência. No Sermão da Montanha, o mestre expande a consciência daqueles que estão recebendo os seus ensinamentos. Então, eles conseguem se tornar grandes em consciência como mestre. Isso aí é uma coisa que a gente fica maravilhado. Então, ele apareceu gloriosamente aos discípulos sobre a montanha. Ele não era pequeno e ele se tornou grande, mas fez com que os discípulos expandissem a consciência, ficassem com uma grande consciência para percebê-lo em sua grandeza, para perceber a grandeza de seus ensinamentos. Então, Jesus surpreendeu-os porque ele não apareceu como era verdadeiramente, como um ser extremamente avançado, com um cabedal de conhecimento extremamente profundo, elevado, mas como seriam capazes de percebê-los. Apareceu aos grandes como grande, aqueles que já tinham expandido a consciência de certo modo, conseguiam captar a grandeza dos ensinamentos de Jesus. Os outros só captavam os ensinamentos mais diretos a nível da consciência do povo em geral. Aos anjos como anjos e aos homens como homem. Então,
até mesmo para os anjos, os mestres aparecem de uma forma, se comunicam, porque eles não se comunicam com palavras para os anjos. Os anjos se comunicam por uma vibração toda especial, não só vibração dos pensamentos, mas algo que transcendem mesmo os pensamentos, dependendo do nível de avanço dos anjos, porque os anjos também estão evoluindo, e a evolução é sempre expansão de consciência. Esse Lolian é mais complicado, mais profundo. Vocês gostariam de fazer alguma pergunta, alguma observação? Professor, Pois não, disse ela. na verdade, eu não consegui abrir o meu microfone. O meu comentário seria a questão do anterior. Daí não quis interromper a sua fala, me perdoe, está atrasada aqui no momento. Mas este 24 que nos fala que o visível é purificar o visível pelo visível, o oculto pelo oculto. Algumas coisas são ocultas por meio das visíveis. Me ajude, professor. Como que eu consigo entender isso de forma mais clara? Por favor. Querida, eu posso lhe garantir, expandindo a consciência, você vai entender isso perfeitamente. Antes de expandir a consciência como uma iniciada, você vai ter que fazer um esforço para entender analogias. Você vai ter que entender aquilo que é possível para a nossa mente entender no nosso mundo material, em que nós percebemos as coisas visíveis, e essas coisas todas têm um nome. Tá? Então, o instrutor usa os nomes das coisas visíveis de uma forma tal para nos dar uma ideia de como seria no mundo de uma expansão de consciência em que não teriam coisas visíveis, mas que nós iríamos captar as coisas de uma outra forma que não a percepção dos sentidos sintetizadas pela mente. Aí a gente, meu Deus do céu, como é que isso é possível? Quando a gente chegar lá, a gente vai saber como é que isso é possível. E, definitivamente, esse é o processo evolutivo do nosso mundo, da humanidade e de todos os seres, a constante expansão de consciência. Então, o visível é por meio da água que tudo é purificado. Aqui, esse Lolian está falando sobre a purificação. Algumas coisas visíveis são utilizadas para a purificação das coisas desse mundo material. Mas o nosso mestre está nos chamando para uma compreensão mais ampla, mais profunda. O que vai ser esse nosso entendimento num estado de consciência bem além daquele que nós estamos vivendo aqui, vendo as coisas, ouvindo palavras que representam certas coisas desse mundo material, como deve ser no mundo invisível, sem coisas materiais. Porém, um mundo habitado
por muitas consciências, por muitos seres, e um mundo muito mais rico do que esse que nós estamos vivendo agora. Então, eu simpatizo muito com a sua dificuldade, porque a minha também. Eu não sei como é que eu consigo falar tanto sobre coisas que eu sei tão pouco. Então, eu estou usando a imaginação, essa tentativa de usar aquele conhecimento que eu posso ter do mundo material e imaginar uma analogia, algo semelhante, num mundo sem as coisas materiais, mas que é uma continuação do nosso mundo. Será que eu ajudei? Eu só compliquei o meio do campo mesmo. Olha, não se sinta assim constrangida, porque isso todos nós temos dificuldade. Como mergulhar nesse mundo que significa expandir consciência? Expandir consciência é um processo quase que iniciático. É aquilo que os místicos, os yogis e aqueles que estão em ashrams estão procurando fazer, expandir a consciência. Mas eu acho que me forneceu um fio importante. Quando o senhor frisa que estamos falando de purificação, então, se pusermos essa palavra na frente de cada entre vírgulas, então, será purificado o visível pelo invisível, será purificado o oculto pelo oculto. E algumas coisas são ocultas por meio das visíveis para serem purificadas. Talvez esse entendimento ajude a gente a perceber. Eu agradeço. Minha irmã, eu vou confessar que eu estou no mesmo barco que você. Eu tenho a mesma dificuldade que você tem, porque eu não sou um iniciado que expandiu a consciência e é capaz de entender perfeitamente essas coisas e transmitir algo invisível por meio de palavras. O invisível não tem nada que a gente possa perceber com os nossos sentidos. É invisível. Então, como é que nós vamos explicar, tentar transmitir a ideia do invisível por meio de palavras? Todos os místicos, minha irmã, todos os místicos profundos, aqueles verdadeiros místicos que alcançaram níveis de consciência extremamente elevados, entravam em êxtase. A expressão deles era tal, eles como que se desligavam inteiramente do mundo por alguns minutos, às vezes por algumas horas, e depois os seus companheiros de jornada, os monges do mosteiro ao qual pertenciam, perguntavam: irmão, irmã, o que você viu? O que você pode dizer para nós? E, oh, meu Deus do céu, como é que eu vou dizer para vocês, explicar algo que eu experimentei, mas não vi, não ouvi? Então, foi uma experiência nos mundos mais elevados que nós alcançamos por meio da expansão de consciência, que é a capacitação para entendermos, vivenciarmos aquilo que ocorre nesses
níveis mais elevados de consciência, além da nossa capacidade de linguagem, de percepção com os sentidos, as coisas desse mundo invisível. Agora, aí ele diz algumas coisas são ocultas por meio das visíveis, e eu falei para vocês esse caso de alguns seres muito elevados que usaram alguns objetos energizados para serem enterrados, e aquela energia, aquela vibração facilitadora da expansão de consciência, de facilitar aqueles que fossem orar em templos que seriam construídos no lugar, estudar nas universidades que seriam construídas naquele lugar, descobrir coisas nos lugares onde institutos de pesquisa seriam construídos. Você ia dizer, mas meu Deus do céu, como é que um ser humano poderia enterrar esses objetos energizados em lugares em que essas instituições, esses edifícios seriam construídos daí a vários séculos? Os grandes seres pertencem a um mundo totalmente diferente e muito mais avançado do que o nosso. Eles têm capacidades que nós nem imaginamos que eles possam ter. Você me desculpe se eu não posso dar uma resposta melhor, mas eu também estou tateando aí. Elisa, por favor. Essa Pode questão falar, aí, Elisa. eu confesso que essa questão que o senhor colocou ali desses objetos, colocados talvez em universidades, locais assim, isso não tem um tempo de, não digo de validade, mas de emanação, ou isso é ad eterno? Essa vibração que esses objetos possam ficarem emanando durante esse período todo. Não sei se cabe a minha pergunta ou não. Elisa, eu gostaria muito de ter a capacidade para lhe responder, mas eu imagino, não sei, imagino que tudo no nosso mundo material tende a perder força com o passar dos tempos. Nós já verificamos no nosso braço, nas nossas pernas, nós que já passamos dos 30, sentimos que não conseguimos mais correr e não conseguimos fazer aqueles exercícios que nós fazíamos quando éramos aborrecentes. Mas isso é natural, não só com os seres humanos, até com os edifícios, com os tijolos, tendem a perder aquela vitalidade com o passar do tempo. Até as montanhas vão erodindo. Então, imagino que essa capacidade vibratória iria diminuindo com o passar dos séculos. Mas é só consideração sem conhecimento de causa. Dorival, você queria falar alguma coisa, meu irmão? Tem que ligar o seu microfone, Dorival, não ouvi nada. Esse o Login 24 é maravilhoso, põe a gente para pensar muito, né? Mas o 25, quando o senhor tocou no assunto, Jesus não estava lá em cima de um morro, que era muito longe para ele falar. Nossa, abriu o meu entendimento
E eu achei muito bonito, porque eu fico pensando se Jesus aparecesse próximo do nosso grupo, por exemplo, como nós receberíamos uma carga energética, uma vibração enorme que nos ajudaria em tudo o que a gente está procurando. E aí nós iríamos ver ele como verdadeiro, né? Como grande, e nos tornaria também capazes de entender sem precisar falar, sem precisar demonstrar, né? E talvez a gente sairia um pouquinho da matéria, né? Mas foi muito bacana que eu nunca pensei nesse sermão da montanha. Foi maravilhoso. Obrigado. Dorival, meu querido irmão, nós todos temos a dificuldade de captar a profundidade desses ensinamentos, porque o mestre está falando de um nível de experiência, de consciência sem matéria, imaterial, espiritual. Como nós não podemos ver no espiritual e nós temos dificuldade de ver no material, eu estou vendo que você e alguns dos que aqui se encontram estão usando óculos. Precisam de ajuda para ver no material. Eu preciso de ajuda para ouvir no material. Então, no plano material, nós precisamos de ajuda, algumas vezes, para captar, para perceber as coisas. Imagina no espiritual. E, meus irmãos, a coisa que nos leva a ficar meio lelé da cuca é que existem vários níveis espirituais. Nós vamos expandir para uma determinada profundidade ou uma determinada sutilidade da substância desses níveis espirituais. Aí você diz, epa, níveis espirituais com substância? Sim, por incrível que pareça, os níveis de manifestação começam do espírito, do espírito, do espírito, aquilo que é totalmente sutil. Aí vai descendo para os níveis materiais. Então, mesmo nos níveis espirituais, existem certa substância desses níveis, não suficiente para dar formas que os nossos sentidos possam perceber. Então, nós temos percepção dos sentidos para as coisas do nosso mundo material denso. Mas existe, é dito que o mundo energético pertence ao nível material, mas é de uma substância mais sutil que não pode ser tocada pelos nossos dedos, pelo tato, não pode ser vista pelos olhos, mas é substância. Aí depois, mais sutil ainda, no nível das emoções, dos pensamentos, depois no nível dos pensamentos concretos, pensamentos abstratos. Então, vamos tendo mais e mais níveis cada vez mais sutis. Então, o nosso instrutor, sabendo das nossas limitações, nos dá instruções que são bastante amplas e nos dão uma ideia. Aí, então, a Elisa, Dorival, Raul, Lília, todos nós, Marta, Vilcea,
nós ficaríamos nos perguntando, mas como é que eu vou isso? Como é que eu vou ver, ouvir, tocar essas coisas? Aí você vê, nós damos um passo na direção do material, procurando ver com mais profundidade, ouvir com mais sutilidade, tocar de uma forma mais sutil, mas não é isso. A expansão de consciência não nos chama para nós irmos para fora no mundo material, nos chama irmos para dentro, nos interiorizarmos, procurarmos entrar em meditação e aquietar a mente. E a mente nos leva a um estado de consciência que é mais sutil do que o material. É um estado de consciência que permite sintetizar as percepções dos sentidos. Mas, para que a gente possa dar o grande salto de consciência, nós temos que aquietar, inclusive, a mente. A meditação é isso. Nós nos desligarmos do mundo exterior. E, ao nos interiorizarmos com total aquietação da mente, nós vamos ter percepções, nós vamos captar uma realidade que transcende ao nosso mundo material. E é isso que o nosso instrutor procura nos estimular, nos faz coçar tanto a cabeça, mas o que quer dizer isso? Como é que eu vou entender isso? E aí tem aquela instrução ao longo de todos os séculos, por todos os instrutores, interiorize, volte para dentro, busque em seu interior. Você verá, ouvirá, tocará, terá sentidos espirituais para as coisas que agora vocês não podem entender, não podem captar. Continuamos? Gostariam de fazer mais alguma observação? Vocês estão vendo que eu estou no mesmo barco que vocês. Todos nós aqui coçamos a cabeça, meu Deus do céu, como é que a gente vai entender isso? E o nosso instrutor, sábio e paciente, compassivo, nos dá essa dica. Olha, é por analogia. Você que não pode ver, ouvir, sentir nos mundos espirituais, imagine por analogia, porque os planos vão sendo adentrados. Então, nós podemos ter ideias a respeito dos mundos mais sutis por meio das nossas experiências nos mundos mais densos. Então, vamos continuar. Disse naquele dia da ação de graças, vós que unis a plenitude da luz com o Espírito Sagrado, incorporai os anjos também às vossas imagens. Alguém gostaria de sugerir alguma interpretação? Bem, naquele dia de ação de graças, era um dia em que Jesus estava numa cerimônia com seus discípulos, dando graças por avanços que tinham sido obtidos. Vós que unis a plenitude da luz com o Espírito Sagrado, né? Então, ele está dizendo, vocês, discípulos, que já deram esse grande salto, unindo a plenitude da luz. Olha,
plenitude da luz significa o entendimento daquela luminosidade que é dito que os iluminados, né, alcançam, que permitem entender as coisas espirituais. Então, essa plenitude da luz alcançou esse grau de iluminação que permite unir essa luz espiritual com o Espírito Sagrado. Obviamente, o Espírito não é visto com os olhos. A percepção dos sentidos não consegue captar o Espírito, muito menos a plenitude da luz. Mas ele está dizendo aqui que alguns dos seus discípulos conseguiram isso. E aí ele disse, incorporem também os anjos nas suas imagens. O que parece que ele está querendo nos dizer? Os anjos são os grandes construtores, são aqueles seres, eles são seres que têm uma evolução, eles também estão no processo evolutivo, tudo na manifestação está num processo evolutivo. Os anjos são os seres construtivos. Tem os anjos dos planos materiais, anjos da água, anjos do ar, anjos do fogo. Todos esses anjos estão constantemente trabalhando para a evolução do nosso planeta, do nosso mundo, da nossa humanidade. Então, procure incorporar na plenitude da luz, com o Espírito Sagrado, também o trabalho que os anjos estão fazendo. Porque nós vamos fazer isso tudo com imagens que nós vamos construir, mas nós não vimos essas coisas. Vocês gostariam de fazer alguma observação, alguma pergunta? Essas coisas são tão sutis, tão profundas, que a gente fica, meu Deus do céu, como é que eu vou perguntar alguma coisa em algo que é tão difícil de entendimento? Mas, Dorival, felizmente, o nosso instrutor está dizendo que ele estava falando para aqueles poucos discípulos que tinham unido a plenitude da luz com o Espírito Sagrado, tinham dado um grande salto em consciência para incorporar também os anjos nesse entendimento do processo evolutivo mais amplo. Pois não, Dorival? Incorporar aos anjos também as vossas imagens, seria faça de você o também trabalhador pela humanidade, por tudo. Eu não sei se eu entendi bem o que você disse. Incorporar os anjos significa ir além de tudo aquilo que a humanidade já conseguiu entender, é isso? Eu entendi como trabalho mesmo. Quando o senhor falou dos anjos, eles são construtivos, trabalhadores, né, do universo, em tudo, da humanidade. Então, os discípulos que fizessem isso também. Veja só, o discípulo, aquele que pertence à humanidade, que é um dos dois grandes segmentos que estão no nosso mundo no processo evolutivo. Os anjos não estão materializados, porém, eles têm um nível em que eles estão trabalhando, naquele nível
de consciência, naquele nível de sutilidade, eles poderão ser captados, entendidos, percebidos por aqueles que tiverem evoluído a sua consciência e expandido a sua consciência para vê-los. Mas o mestre está dizendo para os discípulos que expandiram a sua consciência para expandir também incluindo, incorporando os anjos nesse grande trabalho, nessa grande orquestra que está atuando em nosso mundo. Não somos só nós, seres humanos, mas os seres angélicos também. Ok. Obrigado, Ivan. Ficou claro. Olha, eu tenho certeza que todos nós estamos, assim, tateando, no sentido meio perdido, para não dizer inteiramente perdido, e até as nossas perguntas, nós temos dificuldade para formulá-la, porque as perguntas têm a ver com o nosso mundo. E o instrutor está falando num nível de consciência, de um mundo mais avançado, mais sutil, que nós ainda não captamos. Pois não, Gisele. Desculpe, professor, interrompi a sua fala. Não, eu só, continuando a consideração do irmão, de fato, o que me parece aqui, embora ele tenha posto luz com letra minúscula, não sei se é daí uma questão de tradução, né? Para incorporar os anjos, me parece também considerar que os anjos seriam parte desta ação de graças que deveremos prestar aos seres que estão no mesmo, não no mesmo grau evolutivo, mas na mesma condição de reverência do que o Espírito Sagrado. Talvez seria assim, não? Também, assim, nos dois sentidos. Entender que os anjos também são os grandes construtores do nosso mundo, de diferentes aspectos do nosso mundo. Sendo construtores, nós devemos reverenciá-los, agradecer a todos aqueles que trabalham sob a orientação da Mãe Natureza. A grande mãe, a Mãe Natureza, tem os anjos como seus auxiliares, porque os anjos são os grandes seres construtores. Professor? Perfeito, professor. Ok, Juliane. Pois não. Professor, eu pensei assim que nessa parte dos anjos seria assim como a gente admirar a natureza, assim, a harmonia de uma planta, a harmonia dos animais, assim, quando tu observa a natureza, a gente vê que tem uma coisa muito especial atrás daquilo. Seriam esses os anjos construtores, né, de uma forma para a gente conseguir visualizar, né, toda a coordenação, tudo na natureza tem uma harmonia muito perfeita, tem um porquê nas coisas, no crescimento. Eu especialmente me lembro disso porque hoje eu vi um caminhão passar por mim, um caminhão carregado de toras de madeira. Aí eu olhei para aquelas toras e tive uma impressão assim da emoção daquelas coitadas que foram cortadas, mas elas têm uma serventia para a gente e a gente tem que agradecer isso. São esses os construtores, né? Você me permite um segundinho. Para vocês verem, deu para ler aqui o título desse livro? O Reino dos Deuses, de Geoffrey Hodgson. Os deuses que ele está se referindo são os seres angélicos,
são os construtores, são aqueles trabalhadores dentro dos nossos planos de manifestação, a quem nós muito devemos, mas os anjos também estão fazendo o seu trabalho de aprofundamento da consciência. Os anjos evoluem trabalhando melhor, cada vez melhor, realizando as obras da natureza, cada um no seu nível, de uma forma cada vez mais sutil, mais eficientes. Então, vocês vão imaginar, puxa vida, os anjos, então, pelo visto, não dormem. Tem que trabalhar 24 horas por dia, não tem carteira assinada, não tem direitos de trabalhador. Ele só tem a grande alegria Férias. de estar servindo ao processo evolutivo. Então, olha, isso aí para nós é realmente uma explosão de luz interior para nós, quando nós nos damos conta como temos que ser gratos. Gratidão, gratidão, gratidão. Estou muito contente. Como Obrigada. seres que estão... Dulceia, por favor, poderia desligar isso, obrigado. Nós estamos constantemente tendo que agradecer por todas essas dádivas que nós recebemos de tudo quanto é tipo. Quando a gente come um fruto gostoso, nutritivo, nós não nos damos conta que espíritos da natureza cuidaram para o aparecimento daquele grãozinho que depois foi crescendo, se tornou aquela fruta e amadureceu. Não sei se vocês já perceberam, por exemplo, uma das frutas mais comuns que nós consumimos, a banana. A banana verde tem uma casca bem dura e, à medida que ela vai amadurecendo, a casca vai ficando cada vez mais fininha, mais delicada. Por quê? Para facilitar os que vão comer a fruta, ter o acesso mais fácil para os pássaros, para os outros animais e para os seres humanos também. Então, esses nossos irmãos no processo evolutivo, os anjos, os devas, Geoffrey Hodgson chama dos deuses, ele não chama o Deus, os deuses, aqueles seres maravilhosos, seres de luz, nós temos que ser muito gratos. Quantas e quantas coisas que estão ao nosso alcance que foram nos legadas pelos anjos. Então, incorporai também os anjos às vossas imagens da expansão de consciência. Vocês gostariam de fazer mais alguma observação? Estamos chegando perto da nossa hora. Então, vamos a esse último elogio. Não desprezeis o cordeiro, pois sem ele não é possível encontrar o portal. Ninguém será capaz de ir ao rei se estiver despido. Isso aí, gente, meu Deus do céu, estou perdido. O cordeiro, que eu me lembre da Bíblia, fala muito do cordeiro que foi sacrificado. Mas será que Deus pede sacrifício de matar um cordeiro?
Veja só, a linguagem espiritual é uma linguagem de imagens, alegorias, símbolos. Se nós, no nosso mundo, ceguinhos da realidade última, achamos que a gente precisa sacrificar animais, por exemplo, para que a deidade fique satisfeita conosco, sinal de que nós somos bem limitados na nossa consciência, achar que ali a deidade que tudo propiciou, que foi a expressão, tudo que existe é uma expressão de Deus, que a gente precisa sacrificar um cordeiro. Mas, usando essa imagem, o nosso instrutor diz: não desprezeis o cordeiro, ou seja, não desprezeis o sacrifício, pois sem ele nada é possível, não é possível encontrar o portal. Vamos parar aqui um pouquinho. Sem o sacro ofício, não é possível encontrar o portal. O nosso instrutor está dizendo, creio eu, que nós precisamos nos doar, fazer um sacrifício. Qual é o sacrifício que nós precisamos fazer? Não é matar nenhum bicho, mas sim sacrificar o pequenino ego, o nosso egoísmo. Então, quando nós sacrificamos as nossas tendências egoístas e passamos a ser altruístas, servir o outro, levar em consideração a necessidade dos outros, sem isso, sem essa atitude de superação do ego, de sacrifício das nossas tendências egoístas, nós não vamos encontrar o portal. Que portal é esse? O portal do reino dos céus, que é o portal simbólico da expansão de consciência. Ninguém será capaz de ir ao rei se estiver despido. Parece uma linguagem esquisita, não é? Ir ao rei se estiver despido. Mas despido de quê? Despido de qualidades. Não são roupas que o rei, que Deus, que a deidade suprema está querendo nos ver com roupas de marca. Não, nada disso. A roupagem que ele quer ver em nós é uma roupagem de amorosidade, de entendimento e de sentimento para com a dor do outro, a compaixão. Por que os grandes seres são chamados mestres de sabedoria e compaixão? Então, nós temos que nos vestir de compaixão, essa vibração da nossa alma, a vibração mais intensa, mais profunda. Se nós não tivermos essa roupagem da compaixão, nós não poderemos ir ao Rei do céu e da terra. Nós temos uns 3 minutinhos ainda para as nossas considerações. Alguém gostaria de falar? Professor, fico encabulada de novamente pedir a palavra, mas com a sua ênfase nas virtudes, me ocorreu que este cordeiro, ao qual Jesus sempre foi comparado, em termos de mansidão, que o cordeiro seria aquele símbolo de docilidade, de mansidão mesmo, né?
de brandura. Isso, Então, isso. Muito bem, muito bem. Ótimo, muito obrigado. Foi uma consideração importante. O cordeiro simboliza, entre os animais, talvez o animal mais suave, mais delicado. Boa lembrança, Dilceia. Isso mesmo. Então, a delicadeza de sentimentos de nossa parte que nós não devemos desprezar. Nós temos que nos tornar perfeitos como o Pai que está no céu é perfeito. Essa frase bíblica, a gente, meu Deus do céu, eu desisto. Como é que eu vou ser perfeito como o Pai que está no céu é perfeito? A gente pensa como ser humano. Eu, humano, não poder ser perfeito como o Pai que está no céu é perfeito. Mas nós estamos com uma roupagem, com um equipamento, com um veículo para atuação nesse mundo material, humano, mas a nossa natureza última é divina. Nós todos somos expressões do Filho de Deus. Então, nós somos divinos também. E, portanto, faz parte da nossa natureza divina a qualidade da mansidão, do cordeiro. Muito bem, Deus. Vocês gostariam de fazer mais alguma observação? Então, eu agradeço a presença de todos. Tenho certeza que não vão sair daqui com dor de cabeça, depois de termos esticado ao máximo a nossa capacidade de captar esses ensinamentos que aparentemente são tão obtusos, mas quando a gente se lembra que o mestre tem a sua maneira de nos facilitar, dando imagens deste mundo para que a gente possa ter uma ideia dos mundos superiores, dos mundos mais elevados, a famosa expansão de consciência. Minhas irmãs, meu irmão, muito obrigado pela atenção de vocês, pela paciência, pela determinação. Nós vamos até o fim e vamos expandir a consciência de uma forma ou outra. Se a gente não conseguir arrancando os cabelos, o melhor é deixar o cabelo em paz e entrar em profunda meditação, porque não é com o intelecto que nós vamos entender, é com o coração, é buscando no interior aquilo que a gente quer entender no exterior. Boa noite, muito obrigado. Gratidão, Até professor. a semana que vem. Boa noite, Namastê. Baú. Boa noite a todos. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Deixa eu se formar.